Então, muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui a tentarmos lançar, digamos assim, uma primeira pedra do nosso projeto. Portanto, isto é um projeto com os nossos caríssimos colegas e amigos, o professor Henrique São Mamede, o professor José Eduardo Franco, o professor João Caetano, e agora temos os nossos convidados que certamente nos irão acompanhar ao longo dos tempos e tentar dinamizar toda esta área em conjunto connosco. E quero também agradecer a oportunidade à Universidade Aberta por podermos fazer estes encontros e ao Centro de Estudos Globais, liderado pelo nosso querido colega José Eduardo Franco, que tem tido realmente um papel muito dinâmico no desenvolvimento dos simpósios e seminários na Universidade Aberta em várias áreas. Numa área global, digamos assim, porque o Centro é de Estudos Globais. Eu pensei em fazer esta apresentação e vão-me perguntar porquê. Porque é uma estatística aqui, inteligência artificial, paninteligência. Muito bem, eu posso vos dizer um pouquinho da minha motivação para este assunto, que começou praticamente do início, desde que se começou a falar em ciência de dados. Eu fiquei bastante interessada no tema e comecei realmente a estudar um pouco sobre esta área e como é que esta área toda se poderia enquadrar na minha área de investigação principal. Portanto, eu fiz o meu doutoramento e depois a agregação e o mestrado, ou melhor, o mestrado e o doutoramento eu fiz na área da estatística e da investigação operacional, e depois a agregação fiz em matemática, portanto aqui na Universidade Aberta, na área da estatística. E a área em que desenvolvi a minha dissertação e tese foi toda virada, digamos, para a área da estatística, que é o planeamento de experiências. Isto porque sempre me motivou bastante toda a parte das aplicações da estatística aplicada às várias ciências e à interdisciplinariedade. Entretanto, com esse desenvolvimento, portanto, do planeamento de experiências, que faz, sobretudo, que se dedica à comparação de variedades e ao estudo profundo da modelação adequada a cada situação e a cada sistema, eu comecei, portanto, e posso começar aqui, vou-vos dar aqui só, assim, muito brevemente, uns pequenos passos daquilo que fui prosseguindo, e eu depois acabei por me deparar com digamos assim, um ramo da matemática que tem estado, digamos assim, um pouco menos desenvolvido, mas que agora, com todo este grande desenvolvimento a nível computacional e até neste pensamento quântico, passou a ter uma importância bastante significativa na área da matemática, que é a geometria da informação. Portanto, é uma arte, digamos assim, de converter grandes volumes de dados em informação útil. Portanto, nós deixámos de ter o tipo de dados tradicional, portanto, que seriam feitos através das experiências, as experiências, por exemplo, para comparação de variedades de trigo ou de milho ou até de dietas de animais, etc., em que nós tínhamos, portanto, todos os dados, a maior parte dos dados seriam, portanto, do tipo quantitativo, qualitativo, e, portanto, seriam simples, digamos assim, de certa forma, de analisar, e passamos a ter um paradigma em que os dados nos surgem das mais variadas formas, não é? Desde toda a parte da simulação, nós com base numa amostra podemos simular aquilo que nós quisermos de acordo com a distribuição que tivermos, e todo o volume de dados e vídeos e chats e e-mails, portanto, a informação começa-nos a aparecer de todas as formas e com vários formatos, desde vídeo, a imagens, a textos grandes que têm que ser, portanto, reduzidos. Tudo isso tem feito uma grande transformação na análise dos dados. Os próprios dados, digamos assim, mudaram de formatação e, portanto, tudo isto foi fomentado e nós chegámos, portanto, à parte depois da ciência de dados e do grande volume de dados, que também há uma grande diferença, há uma diferença, de facto, entre a ciência de dados e os big data. Essa diferença consiste principalmente no facto de que a ciência de dados está muito virada para a parte da computação,
toda a parte tem todo o envolvimento da computação, da estatística, etc., enquanto a parte do grande volume de dados tem tratamentos próprios para esse tipo de dados, não se debruça tanto sobre a parte algorítmica. E depois temos, de facto, o paradigma quântico, que começou a ser estudado mais profundamente ainda há relativamente pouco tempo. Eu vou passar assim muito rapidamente alguns slides que eu considero assim noções básicas e que são mais de estatística. Portanto, os meus principais interesses de investigação ao longo do tempo têm sido na área do planeamento de experiências, obviamente, no controle estatístico da qualidade, na análise do risco. E agora, desde que, portanto, há 20 anos e há 12 anos que nós, desde 2012, peço desculpa, que a Universidade Aberta passou a ter todo o sistema completamente online, as metodologias de e-learning passaram também a ser muito importantes e tenho acompanhado toda a parte metodológica com softwares adequados na parte da estatística. E mais recentemente, portanto, no início nós só usávamos cá na Universidade Aberta o programa SPSS, que é pago. Portanto, na Faculdade de Ciências e no meu centro de investigação nós usávamos mesmo o Statistics, portanto era esse o software que nós utilizávamos, são softwares pagos, são bastante potentes, mas rapidamente começámos a adotar o R, portanto o software R para todas as problemáticas de ensino aqui para os estudantes. Ainda usamos o SPSS, mas mais na parte das ciências sociais, nos cursos mais virados para a computação e para a matemática nós temos usado o R e mais recentemente, portanto eu agora tenho estado interessada em estudar este novo software que é o Julia, que é uma mistura, digamos assim, do R com o Python e que é bastante manejável. E pronto, portanto, a minha grande motivação, como já vos disse, foi a parte do planeamento de experiências, e é engraçado como esta frase do Sir Ronald Fisher continua sempre a ser atual, não é? Mesmo em toda esta viragem de paradigmas. Portanto, let the data speak for itself. Portanto, os dados que falem por si próprios. Portanto, toda a parte da análise de dados permite, os dados permitem, falam por si, evidenciam aspectos que nós à partida não conhecemos. Portanto, o planeamento de experiências, só assim para vos dar mais ou menos uma ideia, tem como objetivo extrair a máxima informação para um determinado esforço experimental, portanto, uma experiência que se pretenda fazer e com determinado custo. Portanto, ele permite sempre as comparações entre as variedades e tratamentos e foca-se em metodologias que permitem estudar e desenhar as condições, o tipo e a quantidade de dados na experiência, por forma a que a resposta seja mais precisa possível e ao menor custo de implementação. Claro que este paradigma mudou um pouquinho com o tipo de dados que nós agora temos e, nomeadamente, o planeamento de experiências já não está, digamos que, tão virado para as experiências físicas, portanto, e que são implementadas, mas sim para a parte computacional, em que as experiências passam a ter uma motivação computacional por trás e comparações de sistemas computacionais. Ora bem, os principais contributos do Sir Ronald Fisher foram os princípios básicos deste delineamento e a ANOVA, para a comparação, e dentro desta problemática particular eu procurei desenvolver sempre a parte mais teórica relacionada com os planos de blocos incompletos e equilibrados. Tanto na parte da dissertação, primeiro só os planos simples e depois na minha tese eu estudei esta problemática com blocos repetidos. Portanto, basicamente foi um caso particular. Mas porquê é que eu queria falar sobre isto? Porque tudo isto tem uma forte ligação, portanto isto é estatística, obviamente, mas tem uma forte ligação a várias áreas da matemática, como por exemplo a álgebra. Portanto, as condições de existência deste tipo de planos depois são desenvolvidas computacionalmente através de matrizes. Temos uma matriz de associação, que é dada, portanto, por estas expressões que eu tenho aqui, e um exemplozinho muito pequenino, e tem uma grande, forte componente de combinatória, de análise combinatória. Pronto. Temos aqui um exemplozinho que se consegue ver fisicamente, portanto, um plano de blocos incompletos e equilibrados é um plano para comparação. Este aqui é para comparação de 7 variedades, em 7 blocos, etc, etc, e conseguimos representá-lo fisicamente. E através da matriz, esta matriz, que se chama a matriz de incidência, é uma matriz só com zeros e uns. É um sistema binário, no fundo. Acaba por ter alguma coisa a ver
com a parte computacional, não é? Portanto, aqui já vamos buscar a matriz. Mais importante do que isso é que estas matrizes, as matrizes de incidência, com algumas operações matemáticas, conseguimos através delas ir encontrar os códigos QR, os códigos de resposta rápida. Desculpem que eu já estava a querer falar em inglês, o response quick. Pronto. Codes. Ora bem, estes QR codes, portanto, certamente vocês conhecem. Eu, a primeira vez que os vi, confesso que foi... Ai, olha, agora perdi-me. Ups, desculpem, carreguei mal aqui na algures. Bem, mas como eu ia dizer, a primeira vez que eu vi estes QR codes, fiquei muito surpreendida, porque achei piada. Eram uns quadradinhos brancos e pretos e eu não percebia nada porque é que aquilo era assim. Ou seja, de repente, passamos a ir ao supermercado e em vez daqueles usuais códigos de barras de sempre, que têm uns tracinhos e uns números por baixo, aparecem uns quadradinhos a preto e branco. E o que é isto? Porquê é que isto mudou? E porquê é que isto... Pronto, e esses quadradinhos são legíveis com o telemóvel. Não sei se já se aperceberam disso. Pronto. Esta ligação das matrizes de incidência para as matrizes da ADAMARD, que são outro tipo de matrizes também muito importantes na matemática, vai-nos permitir chegar àquilo que são os QR codes. Portanto, por aqui nós temos uma grande ligação da teoria de códigos ao planeamento de experiências através da matriz de incidência. Pronto. São coisas que estão intimamente ligadas. Portanto, podemos dizer, estatística aqui nos códigos, sim. Os códigos têm aqui uma forte componente também matricial e ligada à álgebra. Portanto, nesta notação matricial, nós também vamos acabar por desenvolver o princípio dos métodos, o método dos mínimos quadrados ordinários, as equações normais reduzidas, etc. E tudo isto para quê? Para chegarmos à matriz de informação de Fisher, que é uma matriz que resume toda a informação acerca dos dados, do sistema de dados que nós possuímos. Esta matriz de informação de Fisher acaba por ser utilizada inclusivamente nas coisas mais modernas que nós temos a nível tecnológico e a nível algorítmico. E continua a ser importante, como depois eu também penso que consigo mostrar um bocadinho mais à frente, esta matriz ainda é muito importante para o sistema quântico. Portanto, é uma matriz de base e isto veio tudo, portanto, teve origem em Fisher por volta dos anos 20 do século passado. Pronto, eu tenho debruçado um pouco sobre isto. Portanto, a análise estatística é muitas vezes também desafiadora do ponto de vista computacional e muitas vezes aquilo que nós temos pode acontecer o seguinte: as abordagens estatísticas que são matematicamente ideais podem não ser tratáveis computacionalmente. Por exemplo, às vezes nós não conseguimos encontrar a matriz de informação de Fisher, porque computacionalmente aquilo não nos dá, não converge. Pronto, o algoritmo nunca converge e não conseguimos. E outras vezes conseguimos ter análises de dados que são computacionalmente eficientes, mas depois verificamos que do ponto de vista estatístico não são os melhores. Pronto, por isso é que também depois há outras metodologias estatísticas para esse tipo de tratamentos. Ora bem, entretanto, o que é que aconteceu? Portanto, as capacidades do hardware e as ferramentas de software têm vindo a limitar algumas séries de missões computacionais e inferenciais e, portanto, os sistemas convencionais dos computadores de alto desempenho têm lutado bastante para cumprir estas exigências impostas pela inteligência artificial e pelo machine learning, e as empresas como a Google, a Amazon, a Facebook, etc., juntaram-se à Intel e à Nvidia para desenvolver chips adequados a essas exigências maiores a nível computacional. Ora bem, temos aqui alguns exemplos. Só tenho 5 minutos, está bem. Portanto, os recursos de paralisação e natureza repetitiva da computação algébrica têm sido cruciais para aumentar, de facto, esta eficiência. Ora bem, voltamos à geometria da informação. Portanto, na viragem do século, nós temos esta mudança na análise de dados, no processamento da informação, e a geometria da informação acaba por estar conectada com todas estas áreas, desde o Big Data, Machine Learning, Data Mining, Data Science, a Image Processing e clouds, e até mesmo ao armazenamento nas clouds. Portanto, esta área da matemática, a geometria da informação,
é uma área bastante importante e a matriz que é utilizada neste contexto, no cálculo, nos cálculos utilizados para chegarmos à matriz de informação de Fisher, ela é usada pelo professor Rao, que faleceu o ano passado, ou já foi este ano em agosto, creio que foi este ano em agosto, com 103 anos, foi 3 semanas antes de 103 anos, mas foi de facto o grande estatístico do século passado e deste, não é? Dadas todas as suas intervenções, e uma das áreas a que ele chamou realmente a atenção foi precisamente esta, foi precisamente a área da geometria da informação e deste desenvolvimento, nomeadamente ele encontrou uma propriedade importante que acabou por ser chamada de distância de Rao, que é a distância entre duas distribuições de probabilidade, que é uma coisa calculável. E, portanto, foi desenvolvido pelo professor Rao. Isto é extremamente importante do ponto de vista estatístico. Estatística e não só. Portanto, nós temos depois a forma de calcular, a tal matriz de informação, a métrica de Fisher-Rao, etc. Portanto, e continuamos, portanto, com o nosso paradigma dos Big Data e da ciência de dados, e, portanto, o Big Data traduz uma coleção de grandes quantidades de dados que requerem sistemas de gestão de base de dados especiais e sofisticados para permitir a extração de informação útil e a análise, digamos assim, a interpretação é conhecida como Big Data Analytics. Eles já retiram daqui a palavra estatístico para substituir por Analytics, precisamente porque aqui já entra também muita computação. E então entram muito por aqui. Portanto, aqui o que é que nós temos? Temos muitos dos nossos, eu já disse isto, portanto, muitos dos conjuntos de dados são gerados a partir de instrumentos científicos. Aqui eu, por acaso, escrevi também os dispositivos médicos, não podem ser esquecidos. E outra coisa, tem a ver também com a NASA e com as transmissões de informação dos satélites para a Terra, que usam precisamente os QR codes. E esse sistema todo de transformação de informação, portanto, de um lado para o outro. Aquilo que nós temos também assistido é a crescente geração de dados a partir dos mídias e das redes sociais, das redes web, na forma de textos, imagens, vídeos, mensagens digitais, blogs, e-mails, etc, etc. E o armazenamento destes dados impulsionou a criação de vários novos dispositivos e das clouds. Nós antes não tínhamos clouds, não é? Portanto, agora, e a cloud não é uma coisa física que nós dizemos assim, olha, vou ali agarrar a cloud e trago para aqui. Mas que ela existe, não é? Porque muitos de nós temos lá armazenadas fotografias e outras coisas que já não cabem nos discos dos computadores, etc. Portanto, isto acaba por estar tudo bastante relacionado e depois agora há a problemática da gestão deste novo tipo de dados. E, portanto, a preocupação agora são as limitações cognitivas humanas. Nós já não temos cabeça, digamos assim, para tanta coisa. Ora bem, então, como já não tenho tempo, nós temos, portanto, os dados como o petróleo do século passado, portanto, são a grande fortuna, digamos assim, o grande enriquecimento da população, e os computadores modernos, que, como nós sabemos, empregam sistemas elétricos para materializar os bits e os dois valores, o 0 e 1, e, portanto, funcionam no sistema binário. Nesta altura, há o surgimento, portanto, de toda a parte da teoria quântica, em que deixou de existir o paradigma 0 e 1 e passou a haver uma extensão, digamos assim, dessa noção para o infinito, praticamente. Portanto, existem vários sistemas quânticos que possuem os estados físicos necessários para realizar bits e para codificar as informações. E agora há uma nova linguagem, que são os qubits, que é o... Pronto, não tenho muito tempo para mais. Algumas considerações que eu queria fazer têm a ver com a evolução, vou ter que minimizar isto aqui, desculpem, a evolução em termos de pioneiros, portanto, e áreas pioneiras. Portanto, primeiro, toda a parte do planeamento de experiências começou na agricultura, com o Ronald Fisher, depois passou à era industrial, à segunda era industrial, à era moderna, e neste momento vamos ter, a partir de 2020, já se considera ser a era quântica. Em termos de paradigmas e metodologias e o que é que se pretende fazer, começou-se com a preocupação na produtividade, portanto, a ANOVA, quando foi instalada, foi para comparar produções, a seguir otimização dessas produções, a seguir a preocupação da qualidade, da robustez,
da competitividade e, portanto, nos anos 2000 até cerca de 2020, inovação, informação digital e, neste momento, os paradigmas são a velocidade, a proteção dos dados, o armazenamento, a sustentabilidade, a globalização. Pronto, estatística e interdisciplinaridade. Penso que não tenho muito mais a dizer sobre isso, já percebemos que está relacionada com as mais variadas áreas. E pronto, e o planeamento de experiências também vai ter certamente toda o seu desenvolvimento, digamos, não sei se será paralelo, mas será de facto a acompanhar toda a evolução quântica. Temos muitos desafios que estes dados, estes grandes volumes de dados nos apresentam, e em termos de comunicação e de informação, para além da clássica, passamos a ter a quântica, passamos a ter a computação quântica, a criptografia quântica e a comunicação. Pronto, eu aqui tinha um bocadinho já dedicado aos qubits e à ciência de informação quântica, mas também não é propriamente a minha área, são só noções básicas sobre isso, que vou passar muito rapidamente. E não podemos esquecer, eu gosto muito deste senhor, deste filósofo, no fundo. Ele diz que new ideas come into this world somewhat like falling meteors with a flash and an explosion and perhaps somebody's castle roof perforated. Ou seja, isto nunca agrada a todos, basicamente, e falando portuguesmente. Portanto, eu vou acabar aqui com este slide, porque já sei que não tenho mais nada, não é? E este slide é só para nós refletirmos um bocadinho sobre o tempo em que alguns de nós nascemos, não é? E o tempo em que nós agora vivemos. Porque eu ainda me lembro, ainda sou do tempo, em que as pessoas andavam de carroça, não é? Ninguém tinha telefone. Houve até um dia, um 1º de Abril, em que anunciaram que a televisão iria passar a ser a cores. E foi mentira. E foi mentira. E depois ainda sou do tempo em que trabalhava na altura no ISLA, em Santarém, a dar aulas, e o presidente do ISLA, numa sala, lembro-me perfeitamente dele dizer estas palavras, ele disse: nós agora estamos a atravessar a grande revolução com a internet. Mas a internet, muito poucos temos acesso. Há ali aquela sala onde podem ir, pronto, consultar coisas, mas não podem demorar-se muito tempo nem nada. Mas vai haver um dia, todos vamos ter internet na nossa casa. E todos, se calhar, é possível até nós vermos uns aos outros. Eu achei aquilo tão surreal. Eu pensei assim, então, mas eu estou em minha casa e de repente vai lá uma pessoa ver-me. E está a ver a pessoa ali. Achei surreal. Portanto, e neste momento, pronto, o que é que nós temos? No século passado, nós temos tudo isto, toda a produção industrial dos automóveis, o desenvolvimento dos automóveis, a ida à Lua, toda aquela parte da ficção científica que as pessoas sonhavam, e nós agora o que é que vivemos? Toda a parte digital, toda a parte da aeronáutica, a NASA, os grandes desenvolvimentos, a computação avançada, a inteligência artificial. E pronto, é isto. Tenho dito, peço desculpa por ter demorado mais tempo do que o previsto, mas eu sou muito faladora. É por isso.